Olá a todos, sejam bem-vindos ao estudo da lição 10 do terceiro trimestre de 2018, em que vamos abordar a última grande viagem missionária do apóstolo Paulo no âmbito do estudo do livro de Atos, o livro bíblico de Atos, que é o tema deste trimestre e que nos ensina acerca da experiência, dos desafios que a Igreja primitiva enfrentava e nos permite perceber muito do que deve ser o nosso comportamento na Igreja final, que é aquela à qual todos nós pertencemos. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro. Olá, pastor, seja bem-vindo. Olá, Filipe. E vamos começar por fazer uma oração para pedir a bênção de Deus sobre o estudo. Senhor nosso Deus, nós te queremos agradecer por mais uma oportunidade, por mais um dia que tu nos dás, para podermos aprender o que a lição da Escola Sabatina tem para nos ensinar. Amém. Ajuda-nos para que os nossos pensamentos possam ser inspirados pelo céu e para que sejam úteis para todos aqueles que vão assistir ao programa. Que a tua bênção esteja connosco, com aqueles que assistem. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, pastor, chegamos a um ponto que já dissemos tantas e tantas coisas acerca da experiência missionária de Paulo, que a primeira coisa que perguntamos é o que mais ainda haverá para dizer. Mas este homem incansável ia por todo lado, voltava a ir por todo lado, e uma característica que podemos desde já nos aperceber e destacar é que no âmbito da sua ação missionária, das suas viagens, ali à volta do Mediterrâneo, Paulo não apenas ia para estabelecer as igrejas, para as organizar, ele tinha o cuidado, depois de as visitar, algumas escreveu cartas também, posteriormente, mas para garantir que elas se mantinham fortes, para as consolidar, para as fortalecer, para não desanimarem, para elas não desistirem, pelo contrário, para elas continuarem depois a expandirem-se para todo lado. Portanto, até neste aspecto, Paulo era um missionário completo, está de acordo? Sem dúvida alguma, Filipe. Eu diria que logo na segunda viagem, bom, na primeira é uma viagem de total desbravadorismo, não é? Portanto, Paulo está aí a entrar em terrenos virgens, sob o ponto de vista evangelístico, claro, mas quando ele inicia a segunda viagem missionária, ele já vai passar por territórios onde já havia igrejas. Nós vimos, por exemplo, na semana passada, que quando Paulo inicia a segunda viagem, ele começa, aliás, o texto é muito claro, em Atos 15:41, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Portanto, já havia ali igrejas. Bom, nesta terceira viagem missionária, ele vai fazer não só trabalho novo, mas também um trabalho de confirmação. Portanto, gostei dessa expressão que usaste. Portanto, Paulo era completo, era um missionário completo. E se nós quisermos ser missionários completos hoje, nós temos que ter também estas duas visões. Ou seja, é abrir novos campos, é pregar o Evangelho a pessoas que nunca ouviram, mas, por outro lado, tentar consolidar, portanto, aquilo que já foi ganho. Eu creio que hoje estamos numa fase, bom, eu falo aqui por Portugal e de uma forma mais geral pela Europa. Aqui, hoje, faz-se muito trabalho para o interior, ou seja, de consolidação e pouco para o exterior. Eu penso que as coisas vão ter... Bom, eu acredito que as coisas irão mudar. Deus vai intervir de qualquer forma para as coisas mudarem, mas nós precisamos de ter este elan de ir pregar o Evangelho aos de fora. Noutras partes do mundo isso está a ser claramente feito. Provavelmente alguns campos falharão em não consolidar aquilo que já está a ganho, mas creio que o grande problema aqui connosco na Europa não é o consolidar, mas é o fazer novo trabalho. E deixa-me dizer uma coisa, Filipe, é na medida em que nos empenhamos no trabalho missionário por outros que nós próprios nos consolidamos. Nós vemos nas experiências missionárias de Paulo que era quando ele se confrontava com os problemas que as igrejas entretanto tinham, que ele escrevia cartas, que ele aconselhava, e eu acredito plenamente, e eu sei isso por experiência própria, quando nós procuramos resolver problemas de outros, nós estamos a resolver esses problemas em nós mesmos. Ou seja, na medida em que eu me preocupo com os outros, eu estou a fazer bem a mim mesmo. Vais-me lembrar uma história que Ellen White conta no livro Serviço Cristão, de um homem que estava a passar por um campo gelado e que estava tão preso nas suas pernas, já não conseguia andar e finalmente deixou-se cair,
mas nisto houve um gemido e procura ir seguir de onde vinha esse som e vai encontrar um indivíduo caído e a principal preocupação dele foi como é que eu vou fazer para salvar este indivíduo. Então procura o pôr aos ombros e começa a caminhar com ele e consegue chegar a um sítio onde havia uma casa habitável e só quando ele lá chega é que se apercebe, então, mas eu não era capaz de andar e fui capaz de trazer este aos ombros. Portanto, na medida em que ele fez um esforço adicional para transportar o outro, teve mais energia, portanto, aqueceu mais, porque quanto mais esforço nós fazemos, mais energia o nosso organismo tem que despender. Ele aqueceu mais, ao aquecer, as suas pernas puderam ficar habilitadas para poder andar. Portanto, é na medida em que nós nos esforçamos para levar a salvação a outros que nós próprios garantimos a nossa própria salvação. Eu diria que num sentido coletivo, é na medida em que nós nos preocupamos com os de fora que nós como igreja nos consolidamos. Pastor, Paulo era um missionário, um crente com uma extraordinária experiência de conversão, que ele ia por todo lado e ele pregava a judeus, ele pregava a gentios, pregava a gregos, como vimos a semana passada. Portanto, podemos dizer que ele era um missionário universal, em todo lado onde houvesse pessoas. Sem dúvida. Ele pregava. Agora estamos aqui a falar de que ele tentava consolidar na fé aqueles que já estavam estabelecidos, mas eu introduzindo aqui um assunto um bocadinho sensível, parece que a experiência de Paulo, e até para além de Paulo, do resto da Bíblia, parece que há uma certa omissão na tentativa, ou suposta tentativa, de alcançar aqueles que uma vez foram da fé e se abandonaram. Ou seja, parece que esses passam um bocadinho ao lado, parece que não é dada muita atenção a esses que, uma vez pertencendo à Igreja, se afastaram da fé. Quando vemos que há uma enorme atenção para aqueles que não são da fé e a quem partilhamos a mensagem, e aqueles que estão na Igreja e tentamos fortalecer para continuar na Igreja. Haverá alguma razão para isso? Se terá sido intencional, terá sido um lapso da Sagrada Escritura? E a minha pergunta é retórica, porque a Escritura não tem lapsos evidentes. Não. Quando Paulo recebeu o chamado diretamente da parte de Cristo, e nós temos isto em Atos no capítulo 9, repara, o próprio Cristo falando com Ananias, portanto o líder da igreja em Damasco, ou um dos líderes, vai dizer, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Portanto, o próprio Senhor aqui, ao definir qual iria ser a missão de Paulo, diz que, em primeiro lugar, a prioridade para a qual Deus o tinha escolhido era para os gentios. Portanto, por essa razão eu creio que Paulo, sentindo que essa era a missão dele, que Deus lhe tinha dado, ele, portanto, preocupa-se mais com os gentios. No entanto, aqui também nos é dito que diz aqui perante os filhos de Israel. Embora haja depois aqui um texto, aqui em Atos, no capítulo 13, onde o Senhor, onde Paulo, aliás, vai dizer aos judeus o seguinte, estou a ler em Atos 13, 46, diz assim, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, quem era este vós outros? Eram judeus, porque no versículo anterior, no versículo 45 diz, mas os judeus, vendo as multidões, que multidões? As multidões que afluíam para ouvir o Evangelho, as multidões de gentios, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Portanto, eles passam a dar mais ênfase ao trabalho entre os gentios, porque os judeus, pelas suas próprias atitudes e comportamentos, davam a entender que não queriam saber da palavra para nada. Aliás, eu gosto desta expressão que Paulo e Barnabé usam, quando diz aqui, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Vocês não querem saber da vida eterna? Pronto, a gente não perde tempo convosco, vamos para quem quer saber disto, para quem nos quer ouvir. Portanto, eu creio que isto deve ser também algo que nos deve nortear hoje. Quando nós vemos que há oposição da parte de uma pessoa individualmente ou de um grupo de pessoas, nós não devemos
perder muito tempo mais com essas pessoas. É largá-los da mão e passar para o outro lado, passar para outro campo onde haja pessoas que possam estar mais receptivas à mensagem da salvação. E foi isso que Paulo fez em todos aqueles locais que nós já vimos na semana passada, também há 3 semanas atrás, e foi aquilo que ele foi fazer exatamente também para Éfeso, que foi também um lugar onde havia uma igreja, aliás, uma igreja à qual ele escreve uma carta que depois acabou por fazer parte também do cânone sagrado, e vemos isso no capítulo 18, na parte final, do livro de Atos. Então, Paulo chega a Éfeso, onde ele encontra, no versículo 24, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Já dissemos isto na semana passada, pastor. E voltamos a dizer, muitas vezes Paulo chegava a um local e ali Deus já tinha providenciado um apoio para ele. Isto faz-me lembrar quando Deus chama Moisés no arbusto que não se consumia, e Moisés arranjou aquelas 5 desculpas de que não era o homem ideal, e uma delas foi que ele era travado de língua, que não falava bem, e ele disse, não, mas eu já providenciei o teu irmão Arão, que vem ao teu encontro. Ou seja, Paulo também não era um homem que tinha todas as capacidades, conseguia tudo, e nos locais onde ele chegava, já vimos Priscila e Áquila a semana passada, por exemplo, Lídia, também falámos, e neste caso vemos aqui o Apolo, que aparece alguém que lhe é logo recomendado, porque é alguém que já estava a preparar o terreno, porque era instruído, eloquente e poderoso nas Escrituras, assim é que diz, para preparar o terreno, de alguma maneira, para Paulo ter a vida facilitada quando chegasse àquele lugar. E, aliás, este homem, Apolo, vai ser instruído por esse casal, Priscila e Áquila, porque diz aqui no versículo 26, ele depois começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, para além, ele já era homem eloquente e poderoso nas Escrituras, mas apesar de ser eloquente e poderoso nas Escrituras, havia aqui certamente falhas, digamos, no pensamento de Apolo. Já vamos ver uma a seguir. E então o que é que acontece? Priscila e Áquila, tomando consciência dessas falhas, disseram, não, está aqui um talento preciosíssimo, nós não podemos simplesmente abandonar este indivíduo. Então o que é que fizeram com ele? Tomaram-no à parte e limaram as arestas que possivelmente havia ali necessidade de serem limadas, e Apolo se tornou um missionário extraordinário. Isto ensina-me uma grande lição, que é nós devemos estar atentos aos dons que hoje o Senhor tem na sua igreja. E se há alguém que tem um dom, que tem um grande talento, mesmo que possa ter ali falhas, que arestas não estarem limadas, não devemos nos concentrar nessas falhas. Devemos ver o talento que ali está em potencial e depois, com a ajuda de Deus, tentar limar essas arestas. Foi essa a abordagem que Priscila e Áquila fizeram e, portanto, Apolo pôde, pela graça de Deus, tornar-se um grande missionário. O versículo 28, que termina esse pequeno relato, diz que com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando, portanto, a pregação aqui neste caso não era escondida, não era... Era publicamente. Era publicamente. Aqui a minha versão diz com grande poder. Com grande poder. Convencia. Com grande veemência. Aqui é com grande poder. Convencia publicamente os judeus. Mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. A semana passada, pastor, nós falámos dos crentes de Bereia, que ouviam a pregação e iam confirmar às Escrituras se era mesmo assim. E aqui vemos que este servo do Senhor mostrava pelas Escrituras, ou seja... Seguia o princípio sola Escritura também. A pregação tem que ser sempre fundamentada nas Sagradas Escrituras, em todo lado. Quando isso não acontece, temos um problema, que já falámos a semana passada, que é o próprio homem, da sua própria inteligência e sabedoria, que começa a falar. Exatamente. Mas neste caso ele apresentava pelas Escrituras, aliás... João 5,39 diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam, não é? Portanto, era este princípio que eles aplicavam aqui. Mas a igreja em Éfeso tem aqui uma dificuldade muito curiosa, pastor, e que nos vai, se calhar, demorar aqui um pouco. Que é, no versículo 2 do capítulo 19, Paulo passou, portanto, o versículo 1 diz que passou por todas as regiões superiores e chegou a Éfeso. E depois ele disse... Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Para nós isto hoje aqui é um problema muito grave. Então como é que é isto, pastor? Eles chegam lá,
são crentes, mas não sabem o que é o Espírito Santo, nunca ouviram falar em Espírito Santo? Haveria assim tanta falha teológica? O que é que acontece aqui para estes crentes dizerem que nunca ouviram falar do Espírito Santo? Repara, Filipe, eu acredito que esta é uma das razões pelas quais hoje existe tanta polémica à volta da pessoa do Espírito Santo. E qual é a razão? É que na Bíblia o Espírito Santo não traz atenção sobre ele mesmo. O Espírito Santo procura trazer a atenção das pessoas para Jesus Cristo. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha dito que o Espírito Santo iria agir dessa forma. Quando ele diz, está registado em João, capítulo 16, versículo 13, em que Jesus faz a promessa: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E depois diz, porque não falará por si mesmo. Outras versões dizem, não falará de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo gosta de fazer o trabalho, como nós podemos dizer hoje, na penumbra, na sombra. Nos bastidores. Nos bastidores, exatamente. Ele não quer chamar a atenção para ele próprio. Por isso é que existe pouca coisa que... bom, não existe pouca coisa, é o que é necessário para nós conhecermos quem é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não quer trazer a atenção sobre ele mesmo. E eu creio que aqui está uma grande lição para nós. Nós também, como testemunhas da verdade, como missionários, nós nunca devemos chamar a atenção das pessoas para nós mesmos. Nós devemos sempre canalizar a atenção das pessoas para o Salvador, que é Jesus Cristo. E, portanto, devido ao facto de que já na igreja primitiva não se dava muita ênfase no Espírito Santo em si, aconteceu que aqueles discípulos que, portanto, foram batizados no batismo de João, nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. E Paulo faz-lhes a pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles respondem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo faz-lhes uma outra pergunta. Então Paulo perguntou, versículo 3, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, foram rebatizados. Temos aqui um episódio no livro de Atos em que fala-se de um rebatismo. Pessoas que já tinham sido batizadas voltam a ser batizadas. E estamos a falar de água mesmo aqui. Exatamente, estamos a falar do batismo literal. E depois diz o versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, eram ao todo uns 12 homens. Então, estes 12 homens que foram rebatizados, porque é que Paulo consentiu, acho que é o termo correto, não obrigou, mas consentiu que estes 12 homens fossem rebatizados? Porque havia aqui um déficit no conhecimento doutrinário que tinham. Portanto, eles tinham sido batizados no batismo de João, subentenda-se João Batista, mas não sabiam quem era a pessoa do Espírito Santo. Então Paulo vai certamente instruí-los, e quando eles recebem nova instrução, agora é como se os termos do contrato, entre aspas, eu vou usar aqui uma linguagem muito comercial, reparem bem, vou explorar um bocadinho mais esta imagem. Imaginemos, por exemplo, um contrato comercial que se faz entre duas partes. Nesse contrato estão estabelecidos os termos do acordo, ok? Agora, vamos imaginar que aquele acordo sofre um upgrade, ou seja, é modificado, são introduzidas novas cláusulas. Bom, eu sei que no mundo comercial, em princípio, quando há grandes alterações, tem que haver outra vez a assinatura de um contrato. Então, aqui, tendo havido uma alteração significativa na compreensão doutrinária que estes 12 homens tinham, Paulo achou por bem que era a altura de eles assinarem um novo contrato. E assinar um novo contrato, é uma linguagem simbólica, atenção, fazendo-se batizar novamente. Este é um texto que eu uso frequentemente quando dou estudos bíblicos a pessoas que já foram batizadas, e atenção, quando falamos em batismo, só há um batismo, é o batismo por imersão, não há outro. E, portanto, estou a falar de pessoas que já foram batizadas, por exemplo, em igrejas evangélicas e que depois sofrem um upgrade, digamos, no seu conhecimento doutrinário. Essas pessoas, eu não as obrigo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não obriga essas pessoas a serem rebatizadas. Essas pessoas podem ser aceites na Igreja Adventista do Sétimo Dia plenamente pela mera profissão de fé, ou seja, em que professam aceitar os princípios da fé adventista, que é a fé bíblica, mas cada instrutor, cada pastor deveria dar uma palavrinha, e eu não preciso de falar por mim mesmo. Eu pego neste texto,
leio este texto com essas pessoas, explico o que é que este texto significa, o que é que estava por detrás deste relato e mostro, olha, se Deus colocar no seu coração o desejo de se rebatizar, pois bem, vamos proceder ao rebatismo. Porquê? Porque aquela pessoa foi batizada num conhecimento, com digamos, um conjunto de ensinamentos que tinha na mente. Agora, esse conhecimento expande-se consideravelmente. Ou seja, repara, eu volto a dizer, eu já passei mesmo pela experiência, tinha um contrato com uma firma de telecomunicações, o contrato sofreu um upgrade, voltei a ter que assinar tudo novamente. Ou seja, é como se fizesse um reset. Ou seja, volta a começar tudo de princípio. E então estas pessoas, estes 12 homens em particular, portanto, há um novo conhecimento que vem à mente deles e então eles começam tudo de novo novamente. Para mim, o rebatismo tem esse significado. Podemos dizer que estes crentes desta igreja em Éfeso tinham a pessoa de Jesus, porque acreditavam em Cristo como Messias, mas lhe faltava como que a experiência e o que veio resultado do Pentecostes, digamos assim. Porque se calhar o Pentecostes era algo muito próximo daqueles que estavam em Jerusalém e nas redondezas, e depois dos outros que saíram dali também, mas se calhar os que estavam mais afastados não estavam tão próximos dessa realidade, ou dessa pregação, ou dessa experiência, e agora Paulo vai como que colmatar essa carência, essa deficiência que havia ali. A explicação que o pastor dá demonstra uma coisa muito clara, é que diante da explicação daquilo que era a verdade, os crentes cederam e de bom grado foram rebatizados sem qualquer discussão, porque diz aqui no versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, Filipe, eu posso dizer que talvez em mais de 90% dos casos semelhantes àquele que eu acabei de escrever, as pessoas aceitaram o rebatismo. E aceitaram de bom coração. Portanto, sem haver qualquer pressão. Aliás, eu não faço pressão para ninguém se batizar. Eu apenas apresento, gosto muito, é um prazer que tenho muito grande de poder estudar a Bíblia com alguém, de ver a progressão no conhecimento e na vida espiritual dessa pessoa que está a estudar a Palavra de Deus, mas apresento, obviamente, o batismo, o que está escrito, mas finalmente é a pessoa que toma a sua decisão. Eu nunca faço esta pergunta, você quer batizar-se? Nunca fiz. Eu apresento a Palavra de Deus porque eu sei que a Palavra de Deus, mais do que qualquer outra coisa, é que tem o poder de convencer. E quando as pessoas estão convencidas, elas naturalmente vão pedir para ser batizadas. O que é que aconteceu com o carcereiro de Filipos, que nós falámos a semana passada? Ele próprio chegou junto de Paulo e perguntou o que é que eu devo fazer para ser salvo. E então Paulo deu-lhe a resposta. O etíope disse claramente a Filipe, eis aqui água que impede que eu seja batizado. Ou seja, vemos que a iniciativa do batismo partia das próprias pessoas quando elas sentiam esse... Aliás, quando a pessoa diz eu quero ser batizado, ou o que é que impede que eu seja batizado, isso mostra que já atingiu uma maturidade espiritual em que ela está eventualmente já preparada ou no caminho para se poder batizar. Além do desejo, é a sua vontade mais profunda aquilo que ela quer mesmo. Exatamente. Pastor, aqui em Éfeso há outros 2 episódios que eu gostaria de destacar durante alguns minutos. E o primeiro começa no versículo 11 do capítulo 19, onde diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, estamos lá de curas, milagres. Sim. E não podemos destacar demasiado o facto de não ser Paulo, mas ser Deus através de Paulo. Exatamente, e Deus pelas mãos de Paulo. Deus pelas mãos de Paulo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos fugiam. Faz lembrar aquela senhora que apenas por tocar no manto de Jesus foi curada. Versículo 13. Eu aqui, permite-me, eu creio que já numa lição anterior nós explicámos aqui este texto, mas eu gostaria de enfatizar que este versículo 12, quando fala aqui das pessoas que levavam, portanto, lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam, estas pessoas faziam isto porque a mentalidade que estava na mente deles era uma mentalidade mística. Em jeito de relíquias, vamos dizer assim. Era. E, portanto, o que é que nós vemos aqui? Isto não quer dizer que Deus aprove esta prática. Simplesmente Deus, na sua misericórdia, e sabendo que as pessoas pensavam dessa forma, simplesmente faz uma concessão, ou seja, Deus sabia da sinceridade que ia no coração destas pessoas
E não vai ser o facto de eles estarem aqui a usar um misticismo ou terem uma mentalidade mística que vai ser um impeditivo para Deus os poder abençoar. Portanto, Deus vai compensar-lhes, Deus vai fortalecer-lhes, vai dar a sua bênção. Vai dar a sua bênção, exatamente, para a fé que eles manifestavam. Apesar dessa fé se poder manifestar com deficiências ainda. Mas isto mostra como Deus olha para nós e nos quer fazer bem, não porque nós não tenhamos deficiências, mas apesar das nossas deficiências, que o Senhor quer remediar, naturalmente. Basta nós darmos permissão para isso. E quando nós damos permissão para isso e permitimos que Ele atue em nós, então o querer e o efetuar se pode cumprir em nós. Mas, ou seja, eram pessoas... Eu costumo dar este exemplo. Nós aqui em Portugal temos um dos maiores santuários pagãos do mundo, que é o Santuário de Fátima. E nós vemos todos os anos, e quem vive cá em Portugal sabe que todos os anos, sobretudo, todos os meses no dia 13, mas sobretudo o 13 de maio é a grande data anual, e nós vemos peregrinos aí pelas estradas do país fora em direção a Fátima. Eu acredito que algumas pessoas dessas, Deus até possa abençoar, não pelos seus erros, mas apesar dos seus erros. Ou seja, pessoas sinceras, pessoas que é o único conhecimento que têm. Foi o que Deus fez aqui com estas pessoas. Estas pessoas estão aqui a manifestar algo que não é aprovado pela... Repare, qual é o valor de um avental ou de um lenço? Não é nenhum. Mas o valor de uma serpente no deserto também não é nenhum, e o facto de olhar para lá eram curados. Exatamente. Portanto, o valor não está no símbolo, o valor não está nas coisas, mas naquilo que representa. Essas coisas ou símbolos podem representar, ou representam. Okay? No versículo 13, portanto, resumindo esta parte, Deus fazia milagres através de Paulo. Manifestava-se em Paulo o poder de Deus. Versículo 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes, esta palavra ambulantes dá logo uma conotação de comércio até, não é? Mas sim, mas aqui ambulantes é no sentido que eles andavam terra em terra. Viajavam. Eram itinerantes. Viajantes. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Digamos, estavam a tentar mimicar aquilo que Paulo fazia. E os que faziam isto eram 7 filhos de Serva, judeu, principal dos sacerdotes. Aqui diz sumo sacerdote. Ou seja, eram 7 filhos de um pastor. Respondendo, o versículo 15, e aqui é a parte que eu gostaria de destacar, pastor. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Exatamente. Ou seja, até os espíritos malignos, que tremem diante de Cristo, diante de Paulo, eu conheço este. Pois. Este não é por ele, mas ele está cheio do Espírito do Senhor. Este aqui eu não me posso meter com ele. Agora vós, quem sois vós para vir aqui meter comigo? Isto é uma lição muito estrondosa. Estrondosa. Paulo não tinha nada de bom nele, por ele mesmo. Exatamente. Não era ele que podia, não era ele que conseguia, o poder não era dele. Mas o Espírito de Deus estava... Mas havia o Espírito de Deus com ele, que até os demónios diziam: esse eu sei quem é. Exatamente. Por outras palavras, não nos podemos meter com este. Usando uma expressão do popular portuguesa, com este temos que piar fino. Exatamente. E Jesus nem se fala, então claro. Agora vós que eu faço o que quero e bem me apetece. Isto é um ensinamento muito grande, pastor. Porque isto prova que todos aqueles que são efetivamente Jesus, o diabo sabe. O diabo sabe. Conhece-os. Sabe. E conhece-os e, portanto, sabe que não pode, desculpem usar esta expressão também muito portuguesa, não pode fazer farinha com eles. No entanto, ele procura ver se consegue fazer o máximo contra essas pessoas. E cá falamos mais uma vez da oposição que Paulo viveu em todas estas 3 viagens missionárias que fez. Portanto, a oposição foi algo constante, mas permanente, sempre presente, portanto, que era a forma de o inimigo fazer sempre a oposição, portanto, a este servo de Deus que era Paulo, a este e aos outros. Portanto, devemos ter isto sempre em mente quando nós passamos hoje por dificuldades, por provas, por oposição. Se nós temos oposição, isto para mim, isto já está bem assente na minha mente, é bom sinal. É bom sinal. É sinal que nós estamos no caminho certo, e porque se estivéssemos no caminho errado, não suscitaríamos oposição nenhuma.
Portanto, Timóteo 3,12, todos aqueles que piamente quiserem viver em Cristo sofrerão perseguições. Serão perseguições. Mas a irmã White diz porque é que não se vê hoje essas perseguições, porque a igreja deixou de cumprir com o seu papel. Exatamente. Senão as fogueiras acender-se-iam novamente. E Jesus não disse, e está em Lucas 6,26, ai de vós quando todos disserem bem de vós, claro. Porque assim agiram os vossos pais para com os falsos profetas. Claro. Portanto, se toda a gente disser bem de mim, ou dissesse bem de mim, aí é que eu ficava preocupado, porque era sinal que eu era falso profeta. Mas quando nós somos falsos profetas, quando nós somos verdadeiros profetas e queremos dar testemunho da verdade, aí inevitavelmente vamos suscitar oposição. A alternativa a isso, pastor, é ficar calado. Era ficar calado, ou então pensar que Satanás é que ia ficar calado ao ver o nosso ministério a favor de Cristo. Mas ele não fica calado. Não, claro que não. Ele, se ele tem alguma qualidade é a persistência. Exatamente. Tem, porque não desiste nem tira férias. E depois, como ele é mentiroso e pai da mentira, qual é uma das grandes armas que ele tem do seu lado e que nós não temos? É mentira. Portanto, uma das formas de ele desencorajar os servos de Deus é lançar mentiras e calúnias e injúrias sobre os servos. E muitas vezes os servos de Deus ficam, como é que é possível que as pessoas tenham dito isso? É possível porque por trás está o pai da mentira que usa a mentira para nos derrubar. Vimos isso a semana passada, naqueles levantamentos populares contra os apóstolos que iam... Qual era a razão lógica que estava por detrás da insurreição? Não era nenhuma. Portanto, era só calá-los. Qual é a lógica que está por detrás da oposição que hoje os servos de Deus... Não é nenhuma. Não há lógica nenhuma. Só há uma má vontade. Não é nada. É deitar abaixo esses servos de Deus. É engraçado, pois estou-me a lembrar, por exemplo, da história de Esther, que o enredo é grande, tem muitos detalhes. No fundo, aquilo era uma instrumentalização de Satanás para acabar com os judeus. Exatamente. E acabando com os judeus, acabar com a linhagem da qual viria a pessoa de Jesus. Ou seja, quando temos a possibilidade de ver o quadro maior e não apenas o detalhe, percebemos quais são as motivações que estão por detrás daquilo que é o visível, daquilo que é as circunstâncias. E aqui aconteceu exatamente isso mesmo. Portanto, e há uma evidência muito clara de que contra Paulo o diabo não conseguia. Contra Paulo não conseguia, porque o Espírito de Deus estava nele. Exatamente. Isso mesmo, não é? E quando nós temos consciência disso, mesmo perante a mais terrível oposição, nós não nos vamos deixar desanimar, porque sabemos quem é que está por trás e porquê que ele está a fazer o que está a fazer. Como dizia Jó, ainda na minha carne verei ao Senhor, ou seja, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, continuarei a aguardar e a esperar no Senhor. Eu lembro, deixa-me só contar aqui um pequenino episódio, quando eu fiz uma experiência nos Estados Unidos, no ano 2003, com a minha mulher, fizemos lá um curso de evangelismo, e então nós estávamos na própria ação evangelística, na prática, e começaram a surgir alguma oposição, e então nós reunimos em grupos de oração e orámos, e então no grupo onde eu estava, eu disse algo, creio que o Senhor me inspirou na altura a dizer aquilo, mas depois no final alguns me disseram que, me agradeceram e disseram, realmente tu disseste uma grande verdade na tua oração. Porque a forma como eu me exprimi é, Senhora, estamos a ter estes problemas, mas eu estou contente porque estamos a ter os problemas, é sinal de que o inimigo está contra nós, e se o inimigo está contra nós é porque estamos a fazer a coisa certa. Pois claro. Portanto, é isso que temos de ter em mente. Quando devemos ficar em grande suspeita se o diabo está muito quieto. Exatamente, ou se todos disserem, como disse Jesus, bem de nós, claro. Aí é que devemos sentir-nos mal. Agora, se houver oposição, isso é bom sinal. É sempre assim que isso acontece. É sempre assim. Por falar em oposição, e ainda em Éfeso, nós temos aqui, a partir do versículo 23, uma palavra que usamos a semana passada e estamos recorrentemente a usar, que diz, 19:23, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Ou seja, onde a mensagem chegava provocava efeitos. Sempre. Ondas, provocava sempre qualquer coisa. Olha, eu tenho um grande desejo de um dia ver Portugal em alvoroço. Virado ao contrário. Exatamente. É sinal que o Evangelho está a ser pregado com toda a força. Era muito bom sinal. Transtornar o mundo. Exatamente. Era muito bom sinal. Mas vai fazer, Filipe, vai fazer. Ele fará, quanto mais não for no alto clamor, fará. Exatamente. Se não for antes. E a glória do Senhor, está escrito, irá inundar o mundo. Tem que ser. E Jesus disse, e isso vai se cumprir, este Evangelho servirá de testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, este Evangelho vai ser mesmo pregado. Aproveitando o que dissemos antes, isso não é questão, isso vai ser. A questão é se eu estou cheio de Espírito como Paulo estava, essa é que é a questão. Exatamente. Essa é que é a questão. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o alto clamor vai acontecer. Agora, a minha preocupação é se eu vou fazer parte desse alto clamor ou não.
Oxalá. Eu quero. Oxalá. Agora, portanto, houve um pequeno alvoroço também em Éfeso. Não foi pequeno, grande, diz lá, grande. Não pequeno, perdão. Exatamente. Não pequeno alvoroço acerca do caminho. Porquê? Porque um certo ourives, 24, da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que era a deusa deles, era a grande deusa adorada na cidade de Éfeso. Sim, e não só. Dava não pouco lucro aos artífices. Ou seja, nós vemos aqui, como falámos na semana passada, uma intenção comercial. Exatamente. Não é? Só que este Demétrio é um bocadinho mais rebuscado e um bocadinho mais esperto do que... Não era apenas um empresário tucurdo, era mais do que isso até. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Pois claro. Ou seja, a nossa riqueza vem de fabricar estes deuses, ou estas estátuas, à nossa deusa e por aí fora. A mesma deusa à qual existe um templo, ruínas de um templo em Évora. Exatamente, isso mesmo. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, ou seja, as viagens missionárias de Paulo eram famosas não apenas entre os crentes, mas entre todos os outros. Atenção que esta Ásia não é a Ásia que nós hoje entendemos. Claro, era talvez a Ásia à volta de Israel, o Médio Oriente que nós conhecemos ali. Exatamente. À volta do Mediterrâneo. Turquia, o que é hoje, por aí fora. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ou seja, aparece aqui um indivíduo que anda por todo lado, no fundo a denunciar o nosso... E isso vai pôr em causa o nosso negócio. Vai pôr em causa o nosso negócio. Mas ele é esperto, para não dar a entender que o interesse dele era apenas o lucro. Este Demétrio vai dar a entender que ele tem muitas intenções religiosas e moralistas. Vamos lá ver. Versículo 27. E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. É muito esperto o argumento dele. Exatamente. Ou seja, reparem, eu não estou aqui, dizia ele, eu não estou aqui preocupado com o facto de perder o lucro, estou preocupado a nossa religião ser deitada abaixo. Exatamente. Essa é que é a minha preocupação. A nossa grande deusa Diana, que é adorada não apenas aqui, mas em toda a Ásia, e o mundo adoram, o que era também verdade, não é? Porque a Diana não era só a deusa dos Efésios, a principal, porque claro, cada cidade tinha uma pleia de deuses que adoravam, mas havia sempre um que era mais, que se sobressaía aos outros. E neste caso aqui, portanto, em Éfeso era a deusa Diana, por exemplo, na cidade de Corinto era a deusa Afrodite, sabemos isso pela história. Portanto, e ele aqui usou o tal argumento religioso, não, é a religião que vai por água abaixo. E como resultado, o que é que aconteceu? Podes ler o versículo 28? E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Quer dizer, ele conseguiu virar a questão para o lado religioso. Exatamente. Conseguiu virar a questão para o lado Embora religioso. A motivação fosse comercial. A motivação era comercial. Aliás, isto, pastor, nós vemos isto hoje, porque hoje também existem muitos deuses, cada um muito... Tu vais ali a Fátima, mais uma vez, para falar de Fátima, aquilo é um comércio com imagens, é imagens de pedra, imagens de madeira, imagens de cera, bom, aquilo é... Ainda foi este último domingo que alguém que visitou Fátima uma única vez, não sei bem por que razão, mas ele me dizia que decidiu fazer uma oferta. E quando chegou ao lugar onde tinha o orifício para fazer a oferta, não conseguiu fazer porque as notas já saíam para fora, que a caixa estava tão cheia e ninguém tinha recolhido. Não é por acaso, e não estamos a fazer difamação, estamos a relatar constatar factos. Não é por acaso que há alguns anos o Vaticano quis controlar diretamente a administração do Santuário de Fátima. Certamente não é por acaso, porque se fosse por questões religiosas era deixar continuar como está. Não há ali apostasia sob um ponto de vista católico ou romano, por exemplo, não é? Portanto, isto acontece ainda hoje. Mas ali é uma receita extraordinária. Alguém me dizia recentemente que todos os domingos há uma missa no Vaticano que o Papa faz, exceto quando não está lá, claro. E como o Vaticano é uma cidade muralhada, há portas específicas para entrar e cada pessoa que é de lá dentro tem que pagar 20 euros para visitar e para estar lá. Portanto, multiplicando 20 euros por cada milhares de pessoas que estão lá a cada domingo, eu acredito que é uma grande fonte de receita, ao mesmo tempo que já agora, e para deixar toda a gente tranquila, todas as igrejas de adventistas é de entrada livre. Tirando qualquer reunião mais específica de âmbito administrativo, todas
as reuniões da Igreja Adventista são de entrada livre para quem quiser, a toda a hora, a todo momento. Já agora, só para explicar um bocadinho mais a extensão deste negócio, eu conheço alguém que trabalha ali na região de Fátima e que já entrou em túneis que existem por baixo do Santuário de Fátima. E essa pessoa viu com os seus próprios olhos que, por exemplo, aquelas velas, tudo ali que está a arder, aquela cera derretida é conduzida por canais lá para baixo, é novamente recolhida para fazer, ou seja, aquela cera está sempre, ou seja, as pessoas compram aquelas velas enormes, há velas do tamanho de pessoas e tudo, então aquilo é tudo derretido, depois de ser derretido, vai novamente, portanto, ser feito novamente. E as caixas das ofertas, aquilo também é conduzido lá para canais, aquilo são caixas e caixas e caixas de dinheiro a ser recolhido ali. Portanto, isto é um negócio. Transformamos a religião num mercado. Ou seja, quando nós lemos este episódio aqui do que estava a passar na cidade de Éfeso, nós podemos ver que hoje não há nada de novo. Pastor, nada de novo debaixo do sol. Vamos lá. E o que é que os judeus fizeram no templo quando Cristo estava cá também? Exatamente. O povo de Deus. Exatamente. O povo de Deus. De onde veio e estava ali o Messias diante deles. Um lugar de adoração, um lugar santo, um lugar de reverência, um lugar de culto, e transformaram aquilo numa feira. Exatamente. Autêntica. Portanto, está sempre mal em todo lado, em toda a religião, seja ela qual for, quando acontece isto. Bom, 29. Encheu-se de confusão toda a cidade e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedónios, companheiros de Paulo na viagem. Ou seja, não puderam apanhar Paulo, até porque diz que depois, no versículo 30, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Claro, tiveram medo que Paulo que lhes retirasse a vida, como era evidente. Mas foram atrás daqueles que eram os apoiantes de Paulo que ali estavam. Ou seja, pastor, rapidamente, por objetivos comerciais, rapidamente estabeleceu ali uma perseguição religiosa. E uma perseguição religiosa que não foi apenas para com Paulo, que era o maior dos discípulos e dos missionários, mas para todos aqueles que estavam ali à volta. Portanto, quando nós pensamos, e porque o relato bíblico, neste caso particular e não só, centra-se numa ou duas pessoas ou num grupo. Mas Satanás não vai apenas tentar objetar e atingir apenas essa pessoa ou esse grupo. Ele vai tentar atingir já toda a igreja que está ali à volta, que é o caso destes que depois já acompanhavam Paulo, participavam da sua missão. Isto, mais uma vez, nos deve alertar para o facto de que, se estamos na igreja, não vamos pensar que o diabo vai apenas tentar atingir os pastores ou os líderes da igreja, vai tentar atingir todos aqueles que estão na igreja. Embora digamos, para onde ele quer dirigir os principais mísseis é para a liderança, não é? Porque se a liderança cair, mais facilmente os outros caem. Mas, Filipe, mais uma vez, e olhando aqui para aquilo que se passou aqui na cidade de Éfeso, eu vejo depois isto replicar-se no tempo da Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero coloca em causa as indulgências, que foi por aí que o protesto de Martinho Lutero começou, o que eram as indulgências? Era um comércio que era feito. Quando a reação começa a vir, ou seja, a oposição começa a vir a Martinho Lutero, não era tanto pelas ideias religiosas dele, era porque a fonte do lucro que as indulgências davam estava a ser posta em causa. O mesmo princípio. Portanto, não estavam preocupados com a questão religiosa, essa era apenas a fachada. Era a fachada. Para esconder o verdadeiro problema. Como este Ourives apenas deu como fachada que o culto a Diana era posto em causa. Ele estava preocupado com os cifrões de ir deixar de receber. Ou seja, a Igreja não se pode deixar influenciar ou afetar por toda a série de argumentos que são e serão criados supostamente contra a mensagem. Tem que se concentrar naquilo que é o essencial, naquilo Exatamente. Que é a matéria de facto mesmo, digamos assim. Eu aqui, reparem, porque Paulo viveu todos estes episódios na sua experiência como missionário e particularmente esta aqui na cidade de Éfeso, Paulo vai dizer com toda a clareza, quando escreve a primeira epístola a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo tinha sentido na pele o que o amor ao dinheiro pode levar. Então estas pessoas estavam a fazer estes grandes alvoroços aqui e ali e já vimos, portanto, na semana passada, como também era por questões comerciais, financeiras, aqui na cidade de Éfeso volta a acontecer a mesma coisa. Portanto, Paulo sentiu na pele como o amor ao dinheiro pode levar a coisas terríveis. Pode levar
revoluções religiosas, mas que são motivadas por interesses financeiros. É preciso estar atento, pastor, é preciso estar atento, porque às vezes aquilo que nós vemos no imediato não é exatamente aquilo que é a essência da questão que nós estamos a lidar. E às vezes são colocados argumentos e razões à frente que não é isso que realmente se quer atingir. Pastor, o capítulo 20, a partir do versículo 7, que fala aqui na parte de terça-feira, fala de quando Paulo chegou a Troas, ou Troade, conforme as versões. E tem aqui um assunto que nós vamos demorar aqui um pouco acerca disto, porque diz que no primeiro dia da semana ajuntaram-se os discípulos para partir o pão. Se eu ficar só por aqui, muita gente, eu não em particular, mas muita gente diz, estão a ver, cá está, estão a fazer aqui a Santa Ceia ao domingo. Quer dizer que os primeiros cristãos reuniam-se ao domingo. É preciso esclarecer e perceber o que é que está aqui de volta disto. Na verdade, logo no mesmo versículo 7, diz que Paulo falava com eles e prolongou a prática até à meia-noite, diz assim. E diz que havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. Então, estamos a falar de noite. Isto está a acontecer de noite. Está a acontecer na noite do primeiro dia da semana. Qual é esse primeiro dia da semana? Esse primeiro dia da semana é o domingo, naturalmente. Mas para os judeus, neste tempo, quando é que começavam os dias da semana? Os dias da semana não começavam à meia-noite para os judeus. Para os romanos, sim, conforme dizia... Começavam ao pôr do sol. Começava ao pôr do sol, exatamente. Ou seja, se ao pôr do sol começa o dia, quer dizer que a parte escura do dia é a primeira parte do dia. Exatamente. Ou seja, aquilo que nós hoje chamamos sábado à noite, quando já não há sol, já é o primeiro dia, já é o primeiro dia da semana. É por isso que vem no relato da criação, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Tarde e a manhã. O que é a tarde? Parte escura. O que é a manhã? Parte clara. E a parte escura é desde o pôr do sol ao nascer do sol. E a parte clara desde o nascer do sol ao pôr do sol. Então o dia começa ao pôr do sol. Exatamente. No contexto bíblico. Isso quer dizer... Filipe, ainda temos uma reminiscência hoje dessa prática. Por exemplo, as pessoas hoje, quando alguns cristãos que celebram o Natal, quando se reúnem à noite... como é que se chama essa noite? É a noite de Natal, mas essa noite de Natal, chama-se noite de Natal, é ao período ainda antes da meia-noite. Então, porquê que se chama a noite de Natal? O dia de Natal, que é conhecido e aceito, portanto... é o 25. É o 25 de dezembro. Mas já se começa a celebrar na noite do 24. Exatamente, que é 24. Então, o que é que vem primeiro? É a noite de Natal ou o dia de Natal? É a noite de Natal. Porque começa no pôr do sol. E a noite de Natal, repara, as pessoas, desde que se põe o sol... digamos, já entram na chamada noite de Natal e aí há as ceias, os encontros de família, etc. Tudo na noite, que hoje, na nossa forma de contar, ainda é o dia 24. E até a própria Missa do Galo, que se celebra à meia-noite, agora nem tanto, mas quando havia as cerimónias faustosas, a procissão e a entrada começava ainda antes da meia-noite. Exatamente. Portanto, ainda no chamado dia 24, digamos Exatamente. assim, que de acordo com... Ninguém chama a noite de Natal à noite de 25 para 26. Claro, 24 para 25. É uma reminiscência. É uma reminiscência disto que está aqui. Exatamente. E, portanto, em todo o tempo da Bíblia, em todos os contextos, o dia começa ao pôr do sol. Ou seja, o que é que nós podemos concluir? É que eles estavam aqui reunidos no primeiro dia da semana, mas como é a parte escura do dia, quer dizer que era naquilo que nós hoje chamamos sábado à noite. Ou seja, o que é que eles fizeram? Uma extensão das reuniões que tinham feito no dia de sábado. E tinham feito essas reuniões no dia de sábado, e eram reuniões de caráter religioso. E muitas vezes a oferta era recolhida no primeiro dia de semana, que era no sábado depois do pôr do sol. Digamos que eles não queriam lidar com dinheiros, com material, com negócio, não era bem negócio, mas era contas, digamos assim, não queriam lidar com isso no dia de sábado, então faziam isso no sábado à noite, no que nós chamamos de sábado à noite, que já é depois do pôr do sol, e aí já era o primeiro dia da semana. Agora, é evidente que Paulo também falava com eles no primeiro dia da semana, porque tantas vezes ficava lá até durante a própria semana a falar com os crentes. A este propósito, eu gostaria de recomendar um pequeno folheto que fizemos e que fala acerca da Reforma Protestante, mas que tem um capítulo acerca do sábado e como ele ainda se mantém válido. Se quiser entrar em otempofinal.org, no separador literatura, pode obter o PDF gratuito e que explica como também naquele tempo o sábado ainda era
observado. O pastor ia acrescentar algo acerca desta questão? Sim, quando fala aqui, portanto, que eles estão reunidos com o fim de partir o pão, portanto, estamos no capítulo 20, no versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, e depois no versículo 11 diz, subindo de novo partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, ou seja, tiveram toda a noite, portanto, desde sábado até aquilo que nós hoje chamamos, portanto, sábado à noite, até ao domingo de madrugada, à luz de um texto que nós encontramos em Atos 2,46, nós lemos que diariamente, isto falando dos apóstolos, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quando é que eles partiam pão e perseveravam unânimes no templo? Diariamente. Ou seja, mesmo que eles tivessem feito isto, portanto, no primeiro dia da semana, também faziam no segundo dia, claro, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, faziam todos os dias, claro, era diariamente. Portanto, isto não dá nenhuma relevância ao primeiro dia da semana. Não, pelo contrário, o sábado é que era importante e era o dia que eles se reuniam por questões religiosas. Só que isto, pronto, aparentemente serve falsos argumentos daqueles que tentam provar que o domingo era, portanto, o dia respeitado pelos cristãos. Esse argumento não tem sustentação nenhuma, portanto, é completamente vazio, oco. Portanto, aquilo que eles fizeram aqui foi na noite, nós hoje chamamos sábado à noite, só que segundo a maneira de contar os dias já era o primeiro dia da semana, mas mesmo que tivesse sido na parte clara do primeiro dia, isso não punha problema nenhum, porque eles faziam isso diariamente, conforme nos diz Atos 2,46. Claro. Pastor, quando Paulo chega a Mileto, isto já depois de Éfeso e de Troade, quando ele chega a Mileto, ele faz algo que é um bocadinho diferente do que ele fez nos outros lados todos. Ele dá um testemunho pessoal. Então ele conta por onde foi, os trabalhos que passou, as bênçãos que recebeu da parte de Deus, que testemunhou a judeus, testemunhou a gregos, àqueles que apareciam. Isto parece que dá a ideia de Paulo já estar a chegar como que a um fim de uma carreira e já estar a fazer uma resenha, já estar a fazer quase que uma biografia daquilo que foi a sua experiência. E há aqui dois pontos que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, o testemunho pessoal é uma ferramenta fortíssima para partilhar o Evangelho, porque uma coisa é eu estar a dizer aquilo que Cristo e que Deus fizeram através de Paulo. Outra coisa é aquilo que eu posso dizer que eles fizeram através de mim. Aquilo que aconteceu comigo, aquilo que eu experimentei, claro, aquilo por onde eu estive, as bênçãos que recebi e tudo mais. E depois, em segundo lugar, e este é um ponto que, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos pensando de outra maneira, não pensamos como quando éramos adolescentes, começamos a pensar, quando eu terminar a minha carreira, o que é que vão dizer de mim? Exatamente. Quando eu chegar ao fim, Paulo, sabemos o que é que ele disse, quando terminou a carreira, guardou a fé e sabe que a sua coroa está guardada. E agora nós, que se calhar ainda temos alguns anos mais à frente, nós podemos se calhar pensar, se fosse hoje, se eu falecer hoje, que eu não sei o que é que acontece, o que é que vão dizer de mim? O que é que está escrito de mim? O que é que o anjo redator escreveu de mim? Quais foram os esforços que eu fiz na causa? Que missionário é que eu fui? A quem é que eu falei? Com quantas pessoas que estão na igreja que eu contribuí para virem para a igreja? Se calhar este é um ponto para nós pararmos aqui um bocadinho na viagem missionária e refletirmos um bocadinho se estamos aqui a aprender estes exemplos todos acerca dos apóstolos, mas se estamos verdadeiramente a replicá-los, a aprender e a fazer da mesma maneira. Olha, Filipe, é importante que nós reflitamos por vezes. Eu gosto de usar muito esta expressão, fazermos um balanço da nossa vida. E cada vez que esta palavra balanço, eu falo dela, vem-me à mente, vou aqui só contar uma pequenina experiência. Eu era criança, vivia na minha cidade natal, Lourenço Marques, atualmente chamada Maputo, a capital de Moçambique, e então eu morava lá numa determinada casa, na cidade, e muito perto da casa, talvez a 30 metros, nem tanto, ou 40 metros, para aí, abriu um grande supermercado. Aquilo era, na altura, uma coisa muito grande. Bom, hoje em dia temos os hipermercados, mas na altura, pronto, aquilo criou impacto. E uma vez, já esse supermercado tinha aberto,
eu passo por lá, aquilo, era o supermercado que ficava dentro de um centro comercial, portanto, uma inovação, estamos a falar do início dos anos 70, portanto, aquilo foi mesmo uma grande inovação. E uma vez eu passo por lá e estavam as portas desse centro comercial fechadas e estavam lá uns letreiros a dizer encerrado para balanço. Eu, na minha mente infantil, não percebi o que é que aquilo queria dizer. Chego a casa a perguntar à minha mãe, oh mãe, o que é que quer dizer balanço? Pronto. Foi a primeira vez que esse conceito entrou na minha mente e depois mais tarde é que eu percebi, portanto, o que é que um balanço comercial significa. Portanto, é fechar-se, há que fazer uma contagem, portanto, de todo o material que existe em armazém, nas prateleiras, etc. Ver o dinheiro que está nas caixas, o dinheiro que está... Ou seja, ver se está tudo a correr bem, se não há ali fugas, não é? Isso é um balanço. Esta imagem do balanço comercial que as empresas, enfim, que se prezem, certamente têm necessidade de fazer ou sentem necessidade de fazer, nós em termos espirituais temos que fazer esse balanço. Nós temos que parar, nós temos que ver como é que está a nossa vida, mas a nossa preocupação principal, embora isso seja legítimo nós pensarmos o que é que os outros dirão de mim, mas a nossa preocupação principal é o que é que Deus pensa de mim. Como é que Deus me vê? Será que eu estou a fazer aquilo que Deus quer? E reparem, eu tenho aqui uma nota na minha Bíblia para o versículo 2 do capítulo 20 de Atos, quando diz que, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. E eu pus aqui uma nota, o trabalho de um verdadeiro ministro do Senhor é este, é fortalecer os discípulos do Senhor com muitas exortações. Parece que hoje as exortações estão um bocadinho fora de moda, mas o grande trabalho dos ministros de Deus hoje é fazer exortações. Não é tanto apresentar factos que os cristãos já todos sabem. Por exemplo, um facto, Deus é amor, Deus nos ama, Deus é misericordioso. Isso é o beabá da teologia bíblica. Ninguém põe em causa que Deus é amor, ninguém põe em causa... Só uma pessoa que não tenha um mínimo de bom senso é que ousará colocar isso em causa. É um facto, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas isso é um facto que todos nós sabemos. Agora, o que é que os cristãos às vezes precisam? Precisam de exortações, chamar a atenção, olha, vê lá como é que está a tua vida. Deus é amor, é verdade, mas não podes abusar da sua misericórdia. Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos 6, vou eu continuar a pecar só porque sou salvo pela graça? Não, longe de maneira nenhuma. Portanto, nós devemos ter em conta que Deus é amor, mas precisamente porque Ele é amor, eu devo sentir nesse amor de Deus para comigo uma motivação para eu colocar a minha vida inteiramente em harmonia com a vontade de Deus. E de vez em quando eu tenho que fazer balanços. Como é que está a minha vida? Como é que está aqui? Como é que está ali? E nesses balanços, eventualmente, ter que fazer acertos. E esses acertos são chamados, na linguagem bíblica, reformas. Há necessidade de fazer reformas. E, portanto, os servos de Deus têm que fazer estas exortações. Eles têm que... reparem, o apóstolo Paulo, mais à frente, neste mesmo capítulo 20, no versículo 27, diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Portanto, esta é a nossa missão. Nós temos que exortar os outros. E ao exortarmos os outros, nós estamos a exortar-nos a nós mesmos. Nós estamos a trazer benefícios sobre nós mesmos. Quantas e quantas e quantas vezes isso tem sucedido na minha vida? Às vezes, ao exortar outros, aquela exortação cai sobre mim mesmo. Eu digo: ei, Paulo, espera lá. Então tu foste ensinar isto aos outros e para ti. Eu disse: pronto, cá está, ó Senhor, obrigado por me chamares a atenção. Se eu quero ser minimamente coerente, eu tenho que viver aquilo que prego aos outros. E esta tem que ser... Aliás, Paulo vai dizer, e na semana passada eu citei aquele texto de 1 Coríntios 9,16, onde Paulo diz que sobre ele pesa a obrigação de anunciar o Evangelho, não é uma opção, é uma obrigação. E nesse mesmo capítulo, no final do capítulo, vai dizer assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isto é algo que todos nós devemos ter sempre a preocupação. Aquilo que nós pregamos aos outros, nós temos que viver isso. É verdade que por vezes há algo, por exemplo, na palavra de Deus que nos chama a atenção e que nós imediatamente não queremos guardar aquilo para nós mesmos, falamos aos outros, mas só depois de falar aos outros é que a gente diz: ei, espera lá, mas eu estou a dizer isto aos outros, mas eu próprio não estou a pôr isto em prática. Mas isso pode ser uma motivação para eu, depois de ter pregado aos outros, dizer: não, agora eu tenho que começar a pôr isto em prática, senão não faz sentido, estou a ser incoerente. Então, esta deve ser a nossa
a forma como nós orientamos a nossa vida espiritual. Procurar, eu diria que um dos objetivos supremos na vida espiritual é procurar a coerência. A coerência entre aquilo que nós anunciamos aos outros e aquilo que nós praticamos. A propósito dessas exortações, nós terminamos a lição desta semana com uma exortação que Paulo recebeu dos seus amigos discípulos e que ele não aceitou exatamente da maneira como eles lhe disseram. Nós encontramos isto no capítulo 21, desde o versículo 11, aliás, do 10, em que aparece um profeta da Judeia chamado Ágabo, que faz uma espécie de ritual meio estranho, que foi amarrar Paulo com a sua própria cinta, digamos assim, profetizando de alguma maneira que em Jerusalém ele seria amarrado, seria preso. Exatamente. E seria entregue. Mas ele não se enganou. E no versículo 12, correto, e no versículo 12, ouvindo nós isto, ou seja, os discípulos, rogámos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Ou seja, se tu estás avisado que vai-te acontecer isto, não vás a Jerusalém. E a resposta de Paulo acaba por elevar ainda mais a condição e o estatuto missionário que ele verdadeiramente era. Versículo 13, 21, 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Ou seja, pensais estás-me a fazer bem, ainda estás a fazer mal. Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, ou seja, não só a ser preso, a ser entregue. É o que diz aqui a minha versão, não só para ser preso. Mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Bom, isto deixou sem resposta aqui. Claro. Um missionário que se dedica de tal maneira que está pronto para morrer, a dar a sua vida pela mensagem que prega. Aliás, ele só se enganou num aspecto. Ele disse: estou pronto para morrer em Jerusalém. Não iria ser em Jerusalém que ele iria ser morto, mas em Roma. Em Roma. Aliás, isto o pastor está acima de qualquer tentativa de conseguir dissuadir o homem. Porquê? Porque quando uma pessoa está disposta a dar a vida por uma determinada causa, não há ninguém que o pare. O que é que a pessoa não estará disposta a dar? Claro. E Paulo tinha uma conversão tão grande, uma transformação tão grande, uma experiência tão grande, e vimos anteriormente que ele estava tão cheio do Espírito Santo, que até nem a própria morte o incomodava. E ele tinha aquele sentido que já tinha feito uma grande parte, já tinha deixado a outros o encargo de cuidar da igreja e dirigi-la no sítio onde eles estavam, que se o matassem, certamente que ele tinha a noção que isso iria contribuir até para um crescimento da igreja, como acontecia com muitos outros durante aquele tempo. No versículo 14 diz: e como não podíamos convencê-lo, claro, nos aquietámos, dizemos, faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, Paulo, olha... Eu gosto desta versão, quando diz aqui, como porém não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Não é resignados, conformados. Eles ficaram conformados. Ou seja, se não te conseguimos demover da tua intenção e reconhecemos que a tua intenção é tão elevada sob o ponto de vista evangelístico e missionário, então olha, que Deus cuide de ti. Se Deus quiser que tu vás, então vai. E Filipe, eu gostaria de chamar aqui a atenção para o simples, para um facto, que é este. Reparem, este Ágabo, este profeta chamado Ágabo, mencionado no versículo 10, reparem, ele não mentiu, ou seja, ele não era um falso profeta, porque quando ele diz no versículo 11, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios, isto veio a cumprir-se rigorosamente. E então, ou seja, aquele conselho que eles deram no versículo 12, portanto, rogámos a Paulo que não subisse a Jerusalém, era baseado em algo que era verdadeiro. O que é que isto me faz pensar? Que, reparem bem, como é que eu vou exprimir isto por palavras? Ágabo não era um falso profeta, era um verdadeiro profeta. Ele profetizou algo que era verdade e que veio a acontecer. Portanto, o ter acontecido mostra que o profeta era verdadeiro, ok? Agora, podia-se dizer, então, mas Paulo foi um rebelde, porque ele foi... Não cedeu ao cumprimento da profecia. Não cedeu... Bom, não foi ao cumprimento da profecia, foi à recomendação que fizeram. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? E é isto que eu quero enfatizar. Há uma profecia, a profecia é verdadeira. Com base nessa profecia, os irmãos acham-se no direito, ou acham-se na legitimidade, de aconselhar Paulo a não ir a Jerusalém. Mas Paulo, sem pôr em causa a previsão, achou que deveria agir de outra forma. Ou seja, o acontecimento profético não é posto em causa por Paulo. Simplesmente a interpretação que os irmãos deram à profecia, Paulo dá-lhes outra interpretação. Os irmãos dizem,
Com base neste facto, nós recomendamos, por favor, Paulo, não vás a Jerusalém. E ele diz, não, por favor, não me digam isso. Eu tenho que ir a Jerusalém. Porque eu estou pronto para ser preso e até para morrer. E quando então Paulo diz isto, ou seja, qual é a ênfase que eu quero aqui realçar? Às vezes, entre nós, na igreja, nós temos pontos de vista divergentes, mesmo baseando-nos nos mesmos factos, nas mesmas predições, nas mesmas profecias. Ou seja, por exemplo, todos nós acreditamos que a vinda do Senhor está para breve. Todos nós, acredito eu. Agora, em função disso, o que é que eu acho que devo fazer? Aqui é que há divergências de opinião. Ou seja, há alguns, por exemplo, que dizem, ok, porque Deus está para vir, então eu tenho que me dedicar a 100% à missão. Outros dizem, bom, tudo bem, Jesus está para vir, mas isso não quer dizer que eu me tenha de dedicar 100% à missão. Posso me dedicar a 50% e os outros 50% é para fazer o que eu quero. Ou seja, a avaliação que se faz do evento é percepcionada de forma diferente. E é aqui que eu creio que nós temos que ter exercer alguma ginástica mental para perceber que cada um pode percepcionar a mesma realidade de forma diferente. Sem colocar em causa a realidade que é anunciada. Exatamente. Ou seja, os irmãos aqui acabaram por se conformar. Ou seja, eles não ficaram tristes porque Paulo quis fazer o contrário daquilo que eles lhe tinham proposto. Não ficaram tristes. E nós não devemos também ficar tristes se, ao propormos algo, por exemplo, aos irmãos ou a alguém, essa pessoa não responde como nós queremos. Não devemos ficar. Devemos ter uma abertura mental que permite que, pronto, olha, se for da vontade de Deus que tu vais por esse caminho, olha, vai, que Deus te ajude. Foi essa a resposta dos irmãos. Ou seja, o que é que nós aprendemos? Qual é a lição principal que retiramos daqui? O espírito verdadeiramente cristão, o espírito de comprometimento com a sua verdade, não afasta o espírito de tolerância, pelo contrário, aceita-o plenamente. Nós, se somos verdadeiramente cristãos, não deixaremos de ser tolerantes. Pelo contrário, seremos mesmo tolerantes para com pontos de vista que podem não se harmonizar a 100% com o meu ponto de vista. O que não quer dizer ser condescendente com o princípio, como é evidente. Exatamente. Percebeste isso muito bem. Pastor, e assim fazemos já o pequeno preâmbulo para a lição da próxima semana, que fala justamente da detenção em Jerusalém. Mas por hoje, se calhar, terminamos com uma oração. Com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que é nosso de podermos falar da Tua Palavra, nós podermos analisar a Tua Palavra, ver o que ela tem a nos ensinar hoje, porque a Tua Palavra continua a ser válida hoje, como sempre foi e sempre será. Ela é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho e, Senhor, nós te estamos muito, muito gratos, porque através dela nós podemos retirar grandes lições e mesmo às vezes em pequeninos detalhes nós podemos tirar grandes ensinamentos. Que pela Tua ajuda, pelo Teu poder, pela Tua graça a agir em nós, nós possamos viver à altura desses princípios, desses ensinamentos que Tu nos dás através da Tua Palavra. Nós te pedimos tudo isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana com mais um estudo. Até mais.